Dando continuidade nesse segundo bloco, nós falaremos do artigo 147, que é ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A objetividade jurídica aqui nesse contexto, é que o bem jurídico tutelado pela lei é a liberdade da pessoa humana, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança. O objeto material é a pessoa contra a qual se dirige essa ameaça. O núcleo do tipo é ameaçar, que significa intimidar, amedrontar alguém mediante promessa de causar-lhe esse mal injusto. Mal injusto é aquele que a vítima não está obrigada a suportar, podendo-lhe ser ilícito ou simplesmente imoral aí nesse contexto. Mal grave é o capaz de produzir ao ofendido um prejuízo relevante e o mal deve ser sério ou fundado, iminente ou verossímil, ou seja, possível de realização nesse contexto até então. Por exemplo, nós vamos verificar que é um crime de forma livre, porque pode ser por palavras, exemplo, dizer a alguém que vai sequestrar o seu filho, ou por escrito, remeter uma carta na qual ela consta que a filha da vítima será estuprada. Por gestos, que também é fazer alguém um indicativo de que irá lhe cortar o pescoço, ou qualquer outro meio simbólico. Exemplo que Nelson Gria traz para nós é que enviar a alguém o desenho de um punhal atravessando um corpo humano. A espécie de ameaça, a ameaça quanto à pessoa em relação a qual esse mal injusto grave se destina de forma direta ou imediata, é dirigida à própria vítima. O exemplo, A telefona para B dizendo que irá matá-lo. Indireta é a endereçada a um terceiro, porém vinculada até então à vítima por questões de parentesco ou de afeto. Exemplo, A diz a B que irá agredir C deste último aí, no exemplo que nós demos. A explícita é cometimento sem nenhuma margem de dúvida, exemplo, apontar uma arma para alguém ou fazer assim, automaticamente está ameaçando. E a implícita é aquela que o agente ele dá a entender que praticará um mal contra alguém. Exemplo, A diz para B, já que você é isso, pode providenciar seu lugar no cemitério. Não tem mais dizer que não é uma ameaça. Ou é condicional, é a ameaça em que o mal prometido depende da prática de algum comportamento por parte da vítima. Exemplo, A diz para B que irá morrer se cruzar novamente o seu caminho. A ameaça e a promessa de mal atual ou futuro discute se o mal prometido ele deve ser unicamente futuro ou se pode também ser atual. As duas posições sobre o assunto. A primeira posição é o mal necessariamente há de ser futuro. O tipo penal exige que seja futuro esse mal prometido, vez que a ameaça nada mais é do que prometer realizar ulteriormente esse mal grave. Esse mal atual é que está ocorrendo aí no contexto. A segunda posição é o mal pode ser atual ou futuro. O artigo 147 do Código Penal não exige que seja um mal futuro. Para Damásio de Jesus, não fazemos distinção entre ameaça em ato e ameaça de mal futuro. O sujeito ativo é qualquer pessoa, que nesse é um crime comum, se todavia se tratasse de funcionário público no exercício da sua função, seria abuso de autoridade. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa certa e determinada, e capaz de comprometer o caráter intimidatório. Exclui-se, entre outros, as crianças de pouca idade, os loucos e todas as pessoas incapazes no caso concreto. Se a ameaça é endereçada simultaneamente a diversas pessoas, reunidas por qualquer motivo ou acidentalmente aí,
nesse contexto, tá? O elemento subjetivo é o dolo, consiste na vontade livre e consciente de intimidar alguém. É imprescindível que tenha sido a ameaça efetuada aí em tom de seriedade. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe um mal injusto. É irrelevante a intenção aqui até então do agente sem realizar o mal pretendido nesse contexto. A consumação ela se dá no instante que se verifica essa percepção de ameaça pelo sujeito passivo, quando a vítima ela toma conhecimento do conteúdo da ameaça. O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. A tentativa ela é admissível nas hipóteses de ameaça escrita, simbólica ou por gesto. A ação penal é pública, condicionada à representação da vítima. A Lei 9.099 ela diz que a ameaça é punida com detenção de 1 a 6 meses ou de multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação e de transação penal. Os presentes os requisitos lá da Lei 9.099, conforme o artigo 76. Distinção entre o crime de ameaça não se confunde com o constrangimento ilegal do artigo 126. A ameaça quer apenas amedrontar a vítima. Já o constrangimento ilegal, ele deseja uma conduta positiva ou negativa do sujeito passivo. E aí nós vamos dizer que em face do princípio da especialidade, a ameaça na cobrança de dívida caracteriza crime contra a relação de consumo e a ação penal é pública incondicionada, tá certo? Quanto à alteração da Lei 14.132 que ela trouxe o artigo 147A. Essa inovação legislativa que entrou em vigor justamente em 1º de abril de 2021, no dia da mentira. Mas não foi uma pegadinha ou mentira, ela entrou em vigor a Lei 14.132 de 2021 e acrescentou no Código Penal o artigo 147A, que trouxe o crime de perseguição. Esta perseguição, que segundo a tradução literal do inglês stalk, ou crime de perseguição, esta Lei 14.132 de 2021 insere o artigo 147 no Código Penal e revoga a contravenção do artigo 65 das leis das contravenções penais, a Lei 3.688 de 1941. Por óbvio, o crime é uma conduta mais grave que tem como um público-alvo o ex-namorado, ou o ex-cônjuge, ou o ex-marido, que vive ameaçando ou perseguindo. É como o próprio tipo penal do crime descreve, é através das redes sociais ou de outros meios. Uma observação que eu vos faço, e muito importante, é que essa alteração que incide o princípio da irretroatividade da lei, ela elenca o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, 40 da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Outra observação que eu vos faço, que vem a salutar, que essa lei só passou a valer a partir do dia 31/3/2021, onde a lei entrou em vigor sem o período da vacatio legis e pelo princípio da irretroatividade da lei. Só pode valer a partir de 31/3/2021, não podendo o judiciário se valer de fatos pretéritos. Até a entrada do judiciário se valer de fatos pretéritos, na entrada em vigor, esta lei 14.132 de 2021, o crime de ameaça, artigo 147, tem como pena de detenção de 1 a 6 meses. Já o crime de perseguição do artigo 147A é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Outra observação que eu vos faço é que o crime de perseguição ele tem como pena de até 2 anos. É crime de menor potencial ofensivo, pelo menos na sua modalidade simples. E a outra observação que eu vos faço é que é o seguinte: a consumação do crime de perseguição, perseguir alguém reiteradamente, se tornando um crime habitual que se consuma com a reiteração das condutas. Neste contexto aqui, cabe salientar que uma só conduta não configura o crime do artigo 147A,
podendo ser qualquer outro. Esse crime tem a cara de crimes praticados por redes sociais, muito embora ele pode ser praticado por qualquer outro meio aqui. No entanto, se verifica que o mais comum é que ex-namorado, ex-cônjuge, ex-companheiro que persegue pelas redes sociais. Esse crime não admite tentativa, por ser um crime habitual. Os crimes habituais, eles só ocorrem com a reiteração dessas condutas. Uma única conduta não vai caracterizar esse crime. Observação, ele se procede mediante a representação condicional do ofendido, ou seja, exige a manifestação da vítima para que se incide a persecução penal. Outra observação trata-se de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto às causas de aumento de pena, ela é até a metade se praticado contra criança, idoso, mulher, em razão do sexo feminino ou com emprego de arma. O que se observa aqui é que o legislador ele não exigiu o emprego de arma de fogo. Ele disse tão somente arma. Isso emprega arma de fogo, arma branca e arma imprópria, tá certo? Aí o 147A é perseguir alguém reiteradamente por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou qualquer outra forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privação. Pena de 6 meses a 2 anos, contra a mulher, as causas de aumento de pena é contra a criança, adolescente ou idoso, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quando ocorrer também o concurso de 2 ou mais pessoas com emprego de arma. E se procede mediante a representação. Tá certo? Finalizamos aqui esse terceiro bloco, passaremos para o terceiro bloco, falando sobre o crime do artigo 148 do Código Penal. Artigo 148, né, que é redução à condição análoga à de escravo.